Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre equações do primeiro grau. Para você que irá prestar vestibular, Enem e até mesmo sendo um estudante convencional, a equação do primeiro grau ela é normalmente cobrada com um contexto, contextualizada, no qual você tem que fazer uma interpretação correta do problema abordado com os dados que o examinador lhe forneceu. Sendo assim, vamos para o vídeo para aprendermos sobre essa operação da matemática. Então, vamos lá. Então, primeiramente aqui, vamos ver a definição de uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau na variável x é toda equação que pode ser expressa na forma ax mais b igual a zero, no qual a e b são números reais e a é diferente de zero. Então vamos entender aqui, é toda equação que pode ser expressa no formato aqui, na forma ax mais b. Como a gente vê aqui, essa equação ela é uma equação de segundo grau. Só que a gente não consegue identificar corretamente quais são o ax mais o b igual a zero. Porque, como a gente vê aqui, depois da igualdade, a gente já tem uma incógnita, um x aqui. Então, o que a gente deve fazer para estar, digamos, formando a equação corretamente aqui? Então, vamos ver aqui. A gente vai estar passando todos esses numerais depois da igualdade e aí sim a gente vai estar formando a nossa equação. Então vamos ver aqui, vão ficar 3x menos 4 e quando a gente passar da igualdade, o numeral da igualdade, a gente tem que trocar o sinal dele. No caso aqui está positivo, então o 2x ele vai ficar negativo. Então vai ser menos 2x menos 1 igual a zero. Só que aqui a gente ainda continua com uma equação diferenciada, não é igual o formato correto aqui. Então o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar simplificando essa equação até ela ter o formato correto. Então a gente tem aqui, a gente tem dois números multiplicando uma incógnita, que no caso são o 3 e o menos 2, e o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar juntando esses dois. Então seria 3x menos 2, que no caso vai dar 1x, Então vamos estar colocando aqui, x, e menos 4 com o menos 1 vai dar menos 5, igual a zero. E aqui, a gente já consegue identificar uma equação do primeiro grau, o ax, que no caso aqui seria aqui, o ax, que no caso aqui seria 1, que é um número qualquer, que é 1, e o menos 5, que no caso é o b. Aqui, ax mais b igual a zero. O b é o termo independente, da nossa equação, e o x aqui é o ax. E agora que a gente entendeu como é formada uma equação do primeiro grau, vamos aqui entender a solução de uma equação do primeiro grau. Então vamos vir aqui, solução de uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau pode ter como solução única, infinita ou nenhuma no conjunto dos números reais. Então vamos estar resolvendo essa aqui para estarmos encontrando a nossa solução dessa equação, Então vamos ver aqui, para resolvermos uma equação do primeiro grau, a gente tem que saber o quê? A gente tem que colocar a multiplicação de incógnitas de um lado da igualdade e os números e os termos independentes do outro lado. Então a gente vai estar fazendo isso aqui, 5x ele vai continuar desse lado, ele já está certo. A gente vai passar o 3 para o outro lado trocando o sinal. Então ele vai ficar menos 3x igual ao 6, que ele já está correto aqui, mais o 8. E vamos estar resolvendo aqui, 5x menos o 3x vão dar 2x igual ao 6 mais o 8 são 14. Então aqui a gente vê que o 2 ele está multiplicando o x. E quando a gente troca o numeral
de lado da igualdade, a gente tem que trocar a operação, né? Como a gente fez aqui, ó, no primeiro exemplo, e aqui a gente também fez. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar colocando o igual aqui, ó, a gente vai estar colocando 14 dividido por 2. Que no caso é a operação inversa da multiplicação, né? Então, vai ficar x igual a 14 dividido por 2, que no caso vai ser 7. E é assim que se resolve uma equação do primeiro grau. E a gente pode representá-la também, tanto assim, né, como eu já terminei aqui, a equação já está pronta, ou a gente pode colocar como, representando aqui como S, o conjunto dos números reais. A gente vai colocar o igual aqui e o 7. E aí sim, aqui, ó, vai estar a nossa resposta, né? E agora, como eu falei no início do vídeo, normalmente os problemas a equação do primeiro grau ela é cobrada contextualizada, né? Então agora a gente vai estar passando para um probleminha de equação do primeiro grau. Então vamos lá. Então vamos aqui para o nosso probleminha de equação do primeiro grau. Vamos ver aqui, ó. A idade de uma pessoa é o dobro da outra. Há 5 anos, a soma das idades dessas pessoas era igual à idade da idade atual da mais velha. Quais são as idades dessas pessoas? Então, o que a gente sabe aqui deste problema? A idade de uma pessoa é o dobro da outra. Então, vamos supor, ó, que temos a pessoa A. A idade de alguma pessoa é o dobro, né? Então, seria 2x, porque é uma incógnita, né? A gente não sabe o valor da idade dessa pessoa e ela está multiplicando por 2, que no caso seria o dobro. A idade de uma pessoa é o dobro da outra. Então, a outra pessoa é somente x, que a gente não sabe o valor da idade dela, não é mesmo? Então, vamos estar montando aqui agora a equação inteira, já que a gente já sabe esses primeiros dados. Há 5 anos, a soma dessas idades, das idades dessas pessoas, era igual à idade atual da mais velha. Então, no caso, seria 2x, que no caso é a idade da mais velha, né? Menos 5, que no caso seria os 5 anos, mais a idade da pessoa B, menos 5 também, que no caso seria igual à idade da atual, né? A idade da mais velha. Então aqui, beleza, já está montada a nossa equação. Vamos estar resolvendo ela aqui agora. 2x, que no caso está positivo aqui, mais o x são 3x. Então já vamos colocá-lo aqui, ó. 3x. Aqui, ó, menos 5 com menos 5 vão ser menos 10. Igual ao 2x. Agora a gente vai estar trocando aqui, né, por causa que para resolver, né, uma equação tem que estar somente incógnitas de um lado e o termo independente do outro lado, né? Então, no caso, vai ser 10 e 3x mais menos 2, né, no caso, vai ser x. No caso, seria 1x, né? Só que a gente não precisa colocar o 1 aqui, porque 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então, a gente já descobriu o valor de x. Só que no caso, está perguntando quais são as idades dessas pessoas, né, de cada uma. Então, a nossa operação ainda não está completa. Por quê? A gente tem que descobrir o valor de uma pessoa e da outra. Como a gente já sabe que a pessoa B é somente o x, a idade dela é 10. Vamos estar colocando aqui, ó, é 10. 10 anos. A idade atual, né, dela, 10 anos. E a pessoa A é 2 vezes x. Então, a gente vai pegar o valor de 10 aqui, ó, que a gente encontrou, e multiplicar por 2, que no caso ficaria 20 anos. Então, o resultado, né, que são as idades dessas pessoas, da pessoa A é 20 anos e da pessoa B é 10 anos. Então, pessoal, se você gostou do meu vídeo, deixe o like aí, né, para estar fortalecendo o canal e fazendo com que ele cresça. E muito obrigado por ter assistido até aqui e falou!